Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E hoje, convidando aqui uma pessoa muito especial, uma querida amiga, minha colega professora, uma grande secretária de Educação, Eliane Estrela. Eliane, é um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast, o Farias Brito. Faz tempo que eu estava querendo te trazer aqui, eu sei que a tua agenda é repleta, né? E você está de férias, inclusive. Mas eu queria começar, Eliane, fazendo uma pergunta assim bem geral. Eu sou professor há 47 anos, então eu acompanho a educação, fui parlamentar, presidente de comissão de educação, minha vida toda foi educação. E eu me lembro que há 25, 30 anos atrás, o Ceará tinha um dos piores indicadores de educação do país. Envergonhava a gente, né? E houve uma verdadeira revolução, né? Você vê hoje o Ceará, se alguém for citar aí 3 estados destacados em educação, o Ceará está no meio, inclusive em alguns níveis, tem os melhores indicadores, né? O Ceará hoje é referência, é estudado pelo Brasil, até gente de fora vem estudar o que é que aconteceu na educação do Ceará. Claro que se a gente for comparar em termos de PISA, os indicadores internacionais, nós temos muito ainda que evoluir. Mas em termos de Brasil, o Ceará hoje é referência, né? Isso nos orgulha muito. Eu queria começar por aí. O que é que aconteceu na educação do Ceará nos últimos anos que deu essa reviravolta, essa mudança de 180 graus? Arthur, eu quero inicialmente te agradecer aqui pelo convite. É uma honra estar aqui ao seu lado, você que é uma pessoa que para mim é uma pessoa renomada. Obrigado. E assim, sempre escuto elogios, acabei de escutar aqui de uma professora, né? Então assim, sempre aprendemos muito com você. Muito obrigada aqui pelo convite, estar aqui mais uma vez falando em educação, né? Isso. E agradecer também aqui ao Farias Brito por a acolhida. Então, assim, quando você faz essa referência, ela realmente é importante a gente olhar um pouco para trás da nossa história, a história enquanto educação. Mas eu costumo dizer que, primeiro, é uma questão de decisão política. Tá. Foi uma decisão política que precisaria, de fato, priorizar a educação. Tá. Priorizar a educação é exatamente olhar para esses indicadores, olhar para esses resultados e tomar decisões importantes. Então, a decisão política, ela é fundamental. Tá. E a outra, contar com um time da educação, formado por professoras, por professores, gestores, servidores de uma forma geral. Essas pessoas que acreditam na educação, que acreditam no potencial da nossa juventude, das nossas crianças, independente de bandeiras, de cores partidárias, acreditam na educação e investem. Então, são 2 coisas importantes que a gente tem que ter. Essa decisão política, e aí nós tivemos, historicamente, quando lá o Cid, né, o ex-governador Cid, começa com essa história, e aí o nosso governador, hoje ministro, que muito nos orgulha, nos honra muito, sendo ministro da Educação, Camilo Santana, investe mais ainda na educação, dá continuidade a essas políticas e amplia mais ainda, olhando mesmo com esse foco no centro, Tá. que são as escolas, que são os estudantes. E aí vem agora com o nosso governador Elmano, que mais uma vez decide que a educação é prioridade e vem investindo, vem construindo essa rede cada vez mais fortalecida. Muito bem, Eliana. A gente sabe que o seu trabalho é enorme, porque o Estado é o responsável, né, constitucionalmente pelo ensino médio. Claro que ele também trata dos outros níveis de ensino. Mas o Ceará tem algo em torno de 760 escolas, não é? 766 escolas mais hoje. Mais precisamente, 766 escolas de ensino médio. Isso. E eu estou aqui lembrando da campanha do nosso governador Elmano, quando ele dizia que no final do governo dele, ele chegaria a 100% das escolas de ensino médio público no Ceará em tempo integral. Ou seja, a criança o adolescente chega cedinho e vai sair ali no final da tarde, né? Todo educador sonha com isso, né? Você que é minha colega professora, nós sonhamos com isso. E poucas escolas privadas têm isso, né? Esse índice vai ser realmente alcançado? Porque se alcançar, vai ser algo talvez inédito. Eu não sei se no Brasil tem algum estado que tenha 100% das escolas de ensino médio de tempo integral. Vamos sim. É a meta do nosso governador e nós estamos construindo, porque nós precisávamos para isso construir novos equipamentos.
Então, nós estamos construindo, nosso governador está construindo 138 novas escolas em todo o estado, já dando ordem de serviço. Hoje mesmo nós vamos ter ordem de serviço de novas escolas. Tá. Então, a nossa meta é, até o final de 26, todas as escolas em tempo integral. E aí a gente pode pensar, Arthur, quando a gente olha para países mais desenvolvidos, a questão do tempo integral é presente. É a né? regra, né? É. Então, quando a gente olha exatamente para as crianças, para os jovens que estão na escola em tempo integral, não é só dar mais tempo, não é só a questão do tempo relógio, Isso. mas é exatamente o que se constrói. É o que se tem lá dentro, são as possibilidades de se ter um projeto de vida construído, desenvolvido, com apoio das professoras, dos professores, dos servidores, dos colegas também na interação, de laboratórios, de bibliotecas. Então, é tudo isso que se constrói nessa interação, nesse envolvimento, com os professores, que se tem um tempo integral mais fortalecido. Então, a gente tem que olhar muito para isso. Claro, tem a questão também da segurança alimentar, porque o adolescente tem 3 refeições na escola tempo integral e a gente sabe que para a gente é uma realidade importante também de ser visto dessa forma. E para os professores também, como você disse, para o educador que está ali com mais condições de acompanhamento daquele estudante na vida escolar, Eliana, né? inclusive, muitas dessas escolas têm algo fundamental que é a educação profissional, né? Eu queria que você falasse nisso, quer dizer, qual é a estratégia da SEDUC? Também nessas escolas que vão ser construídas, algumas delas serão de tempo integral com ensino profissional? Sim, algumas são de educação profissional. E aí o nosso governador já está, conversando aí, se animando com essa questão também de, concluindo, né, a questão do tempo integral, começar a pensar também nessa questão da educação profissional, de ser também uma realidade para todas. Porque a gente sente aí também um diferencial, quando tem o curso técnico, né, porque aí o estudante, ele não é que ele vá ficar só com o curso técnico, ele tem, claro, as possibilidades que é o que a gente mais diz e mais trabalha, de continuar os seus estudos, de ingressar na universidade, Perfeito. De realizar os seus sonhos. Eu costumo dizer que a escola é um lugar de sonhos. Sim. Nós reunimos vidas, muitas vidas numa escola e vidas com sonhos. E esses sonhos, eles passam por as nossas mãos também. Sim. Passa por as mãos de quem está ali no dia a dia. Sim. Então, dessa forma, o que a gente quer realmente é que eles realizem os sonhos. Se quer de ingressar na universidade, de ter o seu próprio negócio. Mas, claro, que ali também, na educação básica, no ensino médio, ter um curso profissional também faz uma diferença muito grande. Para que quando sai, já sai com uma formação técnica, sim, né? Sim. Então, a gente quer, dessa forma, não esquecer que o nosso foco é a universidade, é fazer com que eles realizem, de fato, ou ter o seu próprio negócio, enfim, ter a sua formação. Perfeito. Mas também aliado ali aos cursos técnicos. Pois você falou uma coisa importante, né? A escola é um lugar de sonhos. A maioria dos jovens quer chegar à universidade. Isso. Né? Alguns não. Estão empreendedores, comerciantes. Ok, são profissões muito dignas também. Né? Também. A gente tem visto, e acho muito importante o que vocês fazem no governo do estado, na SEDUC, de publicizar essa aprovação dos alunos da escola pública na universidade. Porque, na verdade, pouca gente sabe disso, mas talvez aí em torno de 80% dos estudantes do Brasil de ensino básico estudam em escola pública. Eu acho que é mais ou menos esse indicador no Ceará também, não é? Também. Deve ser mais ou menos essa proporção. Então, a maioria estuda na escola pública. Portanto, em regra, o ideal é que a maioria que esteja na universidade seja gente oriunda da escola pública, porque é a maioria. E eu vejo assim esses avanços, Enem de férias, agora, no período de férias, os meninos estudando. Quer dizer, o ritmo que vocês estão dando na SEDUC é o ritmo das grandes escolas, como Farias Brito e outras escolas, em termos de preparação para o vestibular. E a grande novidade, né, que eu fiquei muito feliz também, participei de certa forma disso, é a gente ver também a preparação para o ITA pela escola pública. Não é? E eu queria que você falasse disso, porque o Ceará, a gente sente muito orgulho, 40% praticamente dos alunos que entram no ITA, no IME, são do Ceará. Muitos desses alunos estudam em escola pública e nos últimos anos vão para as escolas particulares, como é o caso aqui do Farias Brito. Né?
Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia? Por que foi lançado isso? A gente fica muito feliz nesse momento, inclusive, onde o ministro da Educação é o nosso ministro Camilo Santana, nosso ex-governador, né, senador, e que ele conseguiu fazer essa parceria aí com o governo do Estado e com escolas particulares como o Farias Brito para preparar para o ITA. Isso. Falar um pouco aí da questão desse ingresso no ensino superior. Nós temos um programa, Nem Chego Junto, Chego Bem, sim, nas nossas escolas, que eu costumo dizer que a gente respira o Enem. Sim. Então, assim, desde o primeiro dia ali de aula, quando eles chegam, né, na terceira série, que já se começa essa movimentação de toda a escola para mostrar, para fazer essa convocação mesmo aos estudantes da importância do Enem como porta de entrada para a universidade. Então, não tem a documentação ali, os professores, os diretores se movimentam para conseguir a documentação, a isenção da taxa, depois a inscrição, e durante todo o ano, aulões, correção de redação, motivação, enfim, todo um contexto voltado para esse Enem, para vestibulares de uma forma geral. E em julho, Enem não tira férias, ainda com mais dedicação, que eu agradeço muitíssimo às professoras e professores, sim, por essa dedicação, sim, porque sem eles a gente não conseguiria avançar tanto. Sim. E o ano passado nós aprovamos 24.403 jovens que ingressaram na universidade. É um número ainda confortável? Não, porque a gente precisa de 100%, né, Arthur? A gente pensa sempre em 100%. Claro. Mas é um número que avança. São pessoas, não falo aqui em números frios, mas são pessoas que têm um sonho e essas pessoas estão conseguindo realizar ingressando na universidade. Inclusive nos cursos mais disputados, como inclusive como medicina, exato, engenharia, enfim. São cursos que eles realmente, o que eles querem, que eles estão conseguindo. Então, de certa forma, para a gente comemorar ali por um pouco tempo, né, porque tem que trabalhar muito, mas sabendo que a gente está no caminho, que é esse. E a inscrição do Enem, dos nossos estudantes da escola pública, chega praticamente a 100%. Pois é, me parece que é o maior percentual de inscrição no Enem no Brasil no Ceará. Do Ceará. Não é isso? Exatamente. Isso é o resultado de um trabalho. Isso, né? Exatamente. Então, tudo isso faz com que a gente invista cada vez mais nesse programa, nesse projeto, faça essa movimentação com eles. E aí o ITA chega aí com toda essa fortaleza do nosso ministro Camilo Santana, do nosso governador Elmano também, né, juntos aí nessa importante parceria. E vem a proposta de ter o Prepara ITA, porque nós sabemos que o Ceará já é quem mais aprovava para o ITA. Sim. Então, assim, exemplo mesmo do Farias Brito e outros colégios também, que fazem esse trabalho. E que muitas vezes tinha aluno nosso estudando na escola para o ITA, se preparando. Então, nós fizemos parcerias com o Colégio Farias Brito, com o Colégio Aritzá também, para que a gente tivesse esse Prepara ITA. E o Prepara ITA, nós pegamos turmas, aqueles estudantes que, de fato, querem se preparar para o ITA, e estamos com a metodologia do colégio, com o material do colégio e com a formação para os nossos professores. Então, nós estamos bem entusiasmados de que nós vamos conseguir também mais estudantes ainda ingressando para o ITA com essas parcerias. Perfeito. Parcerias, sim, importantes mesmo, que eu quero aqui ressaltar. Perfeito. Eliana, nós somos professores, não é? E sempre, algo que sempre se comentava na nossa profissão, era que o professor, principalmente da escola pública, era mal remunerado, tinha pouco estímulo, pouco incentivo, né? Eu me lembro, Eliana, que em 1999, portanto, há 26 anos atrás, não é? Eu fui relator, eu era deputado à época, eu fui relator da CPI do Fundef. Né? Não sei se você lembra, foi criado o Fundef, algo importantíssimo, não é? Porque o Fundo para a Educação Fundamental, que hoje é o Fundeb, que hoje você tem tanto para o Fundamental, a educação básica, tanto para o ensino médio como para o ensino infantil, recursos que são espalhados pelo Brasil, união com os estados, com os municípios. Isso trouxe uma mudança considerável. Muito bem. Na época, Eliana, a gente recebeu denúncia de 140 denúncias de municípios e a gente fez uma espécie de levantamento. Poucos eram os municípios que pagavam salário mínimo a professor, porque muitas vezes eram terceirizados, inclusive.
Hoje a gente vê, por exemplo, no Estado, um plano de cargos que o professor, no final já, ele pode ganhar mais de R$ 20.000. Quer dizer, nem na universidade é assim. Então, eu queria que você falasse disso. Vocês conseguiram uma remuneração decente, não é, para os professores. Claro, ele sempre vai querer mais, é do ser humano, o sindicato é para isso, mas a gente tem, assim, talvez um dos melhores planos de cargos do país, não é isso? Temos sim, temos. É claro que aqui ressaltar inicialmente que o professor precisa cada vez ser mais valorizado. Nós Sim. sabemos que é uma profissão que a gente precisa valorizar cada vez mais. Nós somos professores e sabemos Isso, disso, né? Então, perfeito. é sempre em busca de melhores condições, de mais valorização, isso sem dúvida. Mas nós conseguimos avançar muito. Nós temos hoje um plano de carreiras aí que ele é consolidado, pode-se dizer assim, e que a gente vem tratando com respeito. Todas as vezes nós temos uma mesa de negociação Permanente, né? permanente com o sindicato, onde nós ouvimos as demandas dos nossos professores e professoras. Essa mesa negocia. Esse ano mesmo, o piso, né, quando foi anunciado o piso, o nosso governador já de imediato se comprometeu a pagar o piso, e aí paga na carreira, não Sim. paga só para aqueles que estavam abaixo do piso, pagou na carreira. Perfeito. E com retroativo a janeiro. Tá. Então, não é só também o salário em si, é a carreira, como você colocou, que com os estudos, com as progressões, então ele vai ali progredindo e tendo as condições de ter uma melhor carreira quando estiver mais adiante, né? Essa semana passada eu fui convidada pelo Profissão Docente, Instituto Península, para falar um pouco exatamente disso, dessa carreira, da nossa carreira. E lá está o estado do Ceará como o único estado que já tem a maturidade da carreira. Que beleza. É o único estado que tem essa maturidade de carreira, né? Então, isso se deve muito a todo esse contexto de ouvir, de escutar, de estar nessa mesa permanente, de estar fazendo com que as coisas aconteçam. Não é só de um lado, mas é todo esse contexto para que a gente valorize cada vez mais os nossos professores e as nossas professoras. Aliás, os nossos servidores do magistério. Perfeito, perfeito. Eliana, nós sabemos, como educadores, que a educação tem que começar muito cedo. Antigamente, as pessoas matriculavam seus filhos, sobretudo as famílias mais pobres, a partir da alfabetização, né? Que hoje seria o primeiro ano, né? Do ensino fundamental. E praticamente até os 6 anos, ou até os 5, as crianças não iam para a escola, ficavam em casa e tal. Bom, e perdiam muito tempo, porque é uma idade importantíssima, né? Essa idade de 0 a 5 anos. E daí, nos últimos anos, tem se destacado a política de criar creches e ter creches de qualidade, pré-escola, né? Educação infantil, de 0 a 5 anos. Eu fui deputado federal quando a gente votou o atual Plano Nacional de Educação, que é de 2014 a 2024, ainda não foi votado, está sendo discutido o próximo, né? Os indicadores ainda são desse último plano. E a gente, na época, percebeu que ainda havia muita criança fora da escola na educação infantil, sobretudo em creche, de 0 a 3 anos. Ao mesmo tempo, a gente viu aqui no Ceará um avanço considerável no chamado regime de colaboração. Quer dizer, o Estado participa, ajuda, contribui com os municípios, né? E aqui foi criado o PAIC, né, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que hoje virou um programa nacional, a partir do Ceará, da experiência do Ceará. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é essa relação do governo do Estado com as prefeituras na política de educação? Exatamente, Arthur. A gente, quando olha um pouco para trás, a gente vê em 2007, quando a gente teve aquele estudo, né? Sim. E que era a Isolda era a nossa secretária da Educação. E o Ivo Gomes, lá na Assembleia, era meu colega na Assembleia, eu participei também desse movimento, o Comitê pela Alfabetização na Idade Certa. Exatamente, pronto. E a Isolda nossa, que foi também vice-governadora e vice-governadora. nossa governadora. Minha governadora, eu era secretário dela na época. Nossa inspiração aí. Então, começa toda essa movimentação pelo PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, olhando exatamente, não mais novamente, como eu coloco, para os números de forma fria, mas por as crianças mesmo. Olhando que essas crianças, elas estavam muitas vezes sem frequentar a escola, ou indo, mas sem ter o seu conhecimento, sem conseguir construir o seu conhecimento. Então, começa aí toda a movimentação, a mobilização
pelo PAIC, que é o Sim. Programa de Alfabetização na Idade Certa, com essa convocação às prefeitas, aos prefeitos e às suas equipes também, respeitando a autonomia do município, em nenhum momento se deixa de respeitar a autonomia, Sim. mas se colocando aqui o Estado como colaborador. E aí colabora na gestão, nesse aperfeiçoamento da gestão, na formação de professor, com material estruturado próprio, com a avaliação permanente para também, a partir dali, saber o que é que pode ser melhorado, com incentivo do ICMS. Sim. Então, todas essas condições para que os municípios, de fato, pactuassem, e aí todos pactuaram à época, e houve esse acompanhamento dessa forma, uma mudança. Então, quando o nosso governador Camilo chega, ele vê esse resultado e sente a necessidade de avançar. Tá. Então, avança para o 5º ano e para o 9º ano também, da mesma forma, olhando para esse resultado. E olha também para a educação infantil, Perfeito. que na época também, que era a nossa secretária, Onélia, Isso. a primeira-dama, né? Isso. Primeira-dama Onélia, tinha o Mais Infância Ceará. Perfeito. E nesse Mais Infância nós tínhamos, na educação, na Secretaria de Educação, um eixo importante voltado para a educação infantil. A educação infantil não só com a política, nós temos a política do SEI, do Centro de Educação Infantil, nessa colaboração junto aos municípios, mas também na formação dos professores, em ter uma pessoa em cada município, onde a gente, como bolsista nossa, Tá. que faça essa formação, que esteja mais próximo dessa política da educação infantil. Então, tudo isso se construiu também a partir daí, para que a gente pudesse começar a olhar da educação infantil e até o ensino médio, como uma rede como todo da educação. Perfeito. Então, esse regime de colaboração, ele se fortalece cada dia mais. Nós recebemos, acho que quase que semanalmente, estados, municípios de outros estados, para vir conhecer o regime de colaboração, Perfeito. ver como é que acontece e o respeito que se tem. Os municípios colaboram conosco, com o Estado, com os nossos estudantes de ensino médio, e nós também colaboramos porque nós entendemos que a educação é uma só. Precisamos estar olhando de fato para o centro, quando a gente sempre tem que olhar, o nosso foco é o centro onde as crianças estão, são as escolas, as salas de aula. Então, dessa forma, se fortalece cada dia mais esse regime de colaboração. E aí, quando o nosso governador Eumano chega, amplia ainda mais e vai para o PAIC integral. Perfeito. Onde há um investimento do Estado junto aos municípios que fazem a adesão ao tempo integral. Porque como o Estado está já também nesse caminho do tempo integral, vamos incentivar os municípios para que eles também possam ter o PAIC integral. Então, há um investimento de mais de 100 milhões por ano, junto aos municípios que têm a condição de aderir, porque também a gente tem que saber que nem todos têm ainda essa condição. Sim. Por questão de infraestrutura, de matrícula, então nem todos têm, mas aqueles que têm, nós estamos incentivando, estamos investindo, inclusive, com recursos para que eles possam ampliar suas matrículas em tempo integral, e aí chega o PAIC integral. Perfeito. Então, é todo esse regime de colaboração, de estar junto aos municípios no dia a dia, com essas formações, com material estruturado que é entregue, distribuído para estudantes, professores também, junto aos municípios, com professores bolsistas também para fazer esse acompanhamento. Perfeito. Então, tem toda essa estrutura no regime de colaboração. Perfeito. Eliana, eu não poderia deixar de te perguntar sobre o Ministério da Educação. Nós temos o privilégio de ter como ministro da Educação Camilo Santana, que pouca gente sabe, né? Mas ele também foi professor no período da vida dele, né? Então ele conhece bem a escola desde cedo, né? E ele valorizou muito a educação quando foi governador, nos 8 anos como governo, melhorou muito os nossos indicadores e hoje é o nosso ministro. O Ceará vem sendo bem tratado pelo ministro Camilo Santana em termos de recursos, de iniciativas, né, em parceria com o governo do estado e com os prefeitos? Sim, sem dúvida. Ele é da sua terra, né? Nós somos do Crato. Eu, Camilo. Eu, assim, tenho uma admiração muito grande por o nosso ministro. Quando foi governador, como você colocou, investiu muito na educação, acredita muito na educação, e eu acho que a escolha do nosso presidente Lula
por ser ele o nosso ministro da Educação, se deve muito a isso. Sim. Ao que ele construiu aqui no Ceará, Perfeito. enquanto educação. Se deve muito a isso. E não só aos resultados, mas toda essa presença, a presença dele junto aos educadores, aos estudantes, às políticas, Sim. trazendo sempre as políticas mesmo para estar próximo, né? Então, Perfeito. ali, colocando a política da educação como prioridade. Então, eu acho que se deve muito a isso. E ele hoje, eu avalio muito bem, escuto outros estados também, com essa avaliação muito positiva, porque ele é uma pessoa que é do diálogo, Sim. que é aberto, então está sempre aberto, aliás, a escutar estados e vem sempre ouvindo. E, claro, olha muito para as políticas do Ceará, que estão bem, e o que é que pode ser construído para todo o Brasil. Assim como também olha em outros estados, o que é bom para também aperfeiçoar. Perfeito. Então, é um ministro que está de portas abertas, sempre ouvindo secretários, governadores, e sempre olhando também para esse importante investimento. Tá. Então, o Ceará tem investimento em tempo integral, tem investimento para os municípios também no tempo integral, tem investimentos em obras, então ele continua fazendo o que sempre acreditou, que é investindo na educação. Perfeito. E nós somos felizes demais em tê-lo como ministro. É um privilégio, né? Um privilégio muito grande, uma honra, né? E ele sempre muito presente, acreditando, ele mesmo fazendo as definições do que é que precisa, né? Ouvindo também, ouvindo as pessoas para construir as políticas. Perfeito. Eliana, eu vou agora fazer uma última pergunta por onde eu comecei. Eu comentei no início que, apesar de nós termos melhorado consideravelmente, ser uma referência nacional, mas em termos de indicadores internacionais, né, do PISA, o PISA ele avalia ali o adolescente com 15 anos, né, matemática, ciências, leitura, né, nós ainda estamos mal, né, em termos mundiais, o Brasil. Estamos. Né? Quer dizer, eu me lembro sempre da Isolda, da ex-secretária Isolda Sela, que é referência para todos nós, ela toda a vida que ia falar, dizia, olha, não pense que nós também não, melhoramos. Ela sempre botava assim um freio, olha, precisamos avançar muito, ainda temos muitos caminhos a percorrer e tal. Onde é que nós temos que chegar? Como é que você imagina a educação básica pública daqui a alguns anos? Onde é que você imagina que a gente tenha que chegar? Mas é isso mesmo. Eu aprendi também com ela, com a Isolda, que a gente, quando tem um resultado, assim, quando sai um bom resultado, então a gente tem 3 minutos ali para comemorar, mas depois é muito trabalho. Boa essa aí. Porque a gente tem que trabalhar muito, né? E a gente realmente tem que avançar muito. Nós não estamos numa situação, eu costumo dizer que nós não estamos numa situação confortável. Nós estamos caminhando, nós estamos aprendendo, nós estamos construindo, mas nós precisamos avançar. Porque, como eu já falei anteriormente, nós precisamos de 100% dos nossos estudantes que concluem ensino médio na realização dos seus sonhos, seja no ingresso na universidade, seja no seu negócio, 100%. Nós precisamos de 100% das nossas crianças alfabetizadas, na idade certa, na escola. Então, a gente tem que contar sempre com 100%. Perfeito. Por que a gente vai excluir? Temos 85%, mas e os 15%? Sim. Porque nós não podemos excluir. Então, nós temos muito que avançar ainda. Avançar, e especialmente matemática, que para a gente é um desafio. Não só para o Ceará, mas para todo o Brasil. Sim. É desafiante. E nós temos aí feito um esforço muito grande para ver o que é que pode melhorar na matemática. Com formação para professores, com material estruturado, com carga horária maior nas escolas dedicada para a matemática, para ver se a gente melhora esse indicador na matemática especialmente. Mas não é só matemática. Matemática é porque é algo que chama a atenção. Mas nós temos que avançar em várias outras frentes também. Nas estruturas das nossas escolas, melhorar cada vez mais a valorização dos professores, enfim, todas essas questões e cumprir a nossa meta, a meta do nosso governador de universalizar as escolas em tempo integral. Então, nós precisamos, de fato, de algumas questões para avançar. Nós estamos no caminho, nós estamos construindo, mas nós não estamos numa situação confortável de cruzar os braços e dizer, está tudo bem, vamos comemorar, bater palma. Não é isso. Perfeito. O ano passado,
o nosso governador foi chamado por o presidente Lula, o ministro Camilo, para anunciar o compromisso nacional para a alfabetização, né, que foi feita a avaliação. Sim. E no dia foi apresentado que a meta do Brasil para 2030 são 80% das crianças alfabetizadas, para 2030, porque o Brasil estava numa situação abaixo. Sim. O Ceará já estava com 85%. Acho que é o maior índice de alfabetização do Brasil, mais que São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas. O mais já estava acima, inclusive, da meta que é para 2030. Tá. Então, daquele momento, nós, claro, ficamos felizes, parabenizamos as pessoas, ao nosso time, o time da educação, as professoras, as escolas, ficamos felizes, o governador também, mas o governador, no mesmo instante, já chamou e disse: quero um plano para os 15%. Por quê? Exatamente o que eu digo. Não podemos deixar ninguém para trás. Se existe ainda 15%, nós temos que ver o que é que está faltando, o que é que pode avançar ali nos 15%. E ele é muito atento, muito, sabe, acompanha muito essa questão. Assim, imediatamente chamou e já deu esse recado. Perfeito. E aí nós já estamos fazendo essa movimentação também. A semana passada a gente já chamou prefeitos, prefeitas, secretários para uma conversa, exatamente esses que estão ainda precisando dessa melhorada, assim como também diretores de escola da rede estadual, formação de professor, mas é nesse caminho que a gente precisa olhar e avançar. Perfeito. Eu acho muito interessante a política da SEDUC e do governo do estado de premiar os municípios e as escolas com os melhores indicadores, mas também de acompanhar mais ainda, apoiar as que precisam melhorar os resultados. Isso é muito interessante, né? Exatamente, apoiar as que ainda não têm um bom resultado, apoiar inclusive financeiramente. Perfeito. Eliana, foi um prazer enorme te trazer aqui. Farias Brito te agradece, você é uma parceira do Farias Brito, governo do estado, SEDUC, né, e a gente quer trabalhar junto. Inclusive, a melhoria da escola pública está obrigando a escola particular a ser melhor ainda, né? Porque ela, para poder concorrer, né, ela precisa melhorar também os seus indicadores, né, precisa melhorar a qualidade de ensino e, de certa forma, a melhoria da escola pública faz a melhoria da educação de uma maneira geral no nosso país, no nosso estado. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua equipe, né? Como você falou, não é só o professor, é o diretor, é o coordenador, são os funcionários da escola, todos são educadores, até o vigilante, a merendeira, todo mundo participa desse processo. Isso. E você está de parabéns pelo trabalho que você lidera, não é fácil, mais de 700 escolas, você fazer a gestão cotidiana disso. Então, eu só tenho mais é que te parabenizar e desejar muito sucesso no teu trabalho. Eu quem sou grata por essa conversa aqui leve, tranquila, com uma pessoa tão inteligente como você, que já passou por tantos lugares aí, lugares importantes, inclusive sempre olhando para a educação. Sou muito grata a você por a aprendizagem que a gente tem aí no dia a dia, aprendo muito com você, lhe acompanho aí nas redes e aprendo muito. E obrigada também aqui ao Farias Brito por abrir as portas para nós e por a parceria importante que estamos aí desenvolvendo. Muito grata mesmo e quero aqui agradecer muitíssimo ao nosso governador Elmano pela confiança, pelo respeito com a educação e, claro, ao nosso time, que eu costumo chamar que é um time da educação do estado do Ceará. Muito bem, esta é a Eliana Estrela, professora, secretária de Educação Básica do estado do Ceará, e com isso nós concluímos aqui o nosso podcast, desejando a todos vocês aí uma ótima semana e na próxima semana voltaremos com um assunto de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.